estamos estudando o método de Satanás trabalhar, o jeito que Satanás trabalha. E estamos vendo, estudando a forma como Satanás trabalha, para início de estudo, né? Porque também nós vamos ver como Satanás trabalha com o gentio, com o judeu. Lembra que eu falei? Tem um jeito de trabalhar com a mulher crente, com a judia, com a criança, com o idoso. Tudo dele é muito planejado. E então estamos estudando algumas passagens onde mostra Satanás em ação. Iremos ver a tentação de Cristo, iremos ver inúmeras passagens. E a priori, né, a princípio, para começar, estamos em Gênesis 3, que foi quando a serpente, que nós já vimos que no hebraico é Nahash, a brilhante, então foi um animal com o qual Lúcifer, o brilhante, se identificou. Ele se incorporou na Nahash, aproveitou um momento oportuno daquele convívio que a serpente já tinha com a Eva, para poder pôr em execução o seu plano de destruição. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então sempre é bom a gente reler o texto. Vamos reler mais uma vez Gênesis 3, de 1 a 7, que é o nosso texto base, né, onde nós estamos estudando. Que diz o seguinte, Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Nós temos visto nas 2 últimas semanas, que nós chegamos aqui estamos em Gênesis 3:1. Né? E disse a mulher, a serpente se dirigindo à mulher. Nós já vimos qual que foi o assunto da serpente com a mulher. Eles foram falar sobre o quê? Sobre futebol? Natan? Eles estavam conversando sobre futebol? Sobre tricô e crochê? Qual que é o assunto favorito de Satanás? A palavra de Deus. Sempre quando ele aborda alguém, o assunto vai ser a palavra de Deus. Mas não para corrigir, não para educar, não para edificar. Satanás usa a palavra de Deus para destruir, para matar, para roubar. Basta olhar a história da humanidade nos últimos 20 séculos. Né? Quanta coisa Satanás tem feito em nome de Deus, em nome da Bíblia. E interessante que nós vimos também que a abordagem de Satanás foi uma abordagem interrogativa, insinuativa. É como se ela foi uma abordagem de questionamento. Se poderíamos dizer na linguagem mineira, Satanás está dando uma de João sem braço, está dando uma de besta, tá fingindo, como é que é? Fingindo literalmente de besta. Como é que é aquela história? O meu pai tem um dizer que fala que tá chorando de... Como é que é? Tá chorando de barriga cheia. Mas
Satanás aqui está fingindo de bobo. Ele sabe muito bem qual foi a determinação, qual que é o assunto. Mas ele está querendo analisar o nível de entendimento, o quanto da palavra de Deus que Eva conhecia. E para saber o quanto da palavra de Deus Eva conhecia, ele faz uma abordagem inocente, fazendo uma pergunta. Como que alguém que está desinformado, ele está como que dizendo para Eva, eu posso estar errado aqui, eu não sei, eu estou meio mal informado, talvez você, Eva, que está mais bem informada, você poderia me instruir aqui, será que você pode me ensinar? Me corrija se eu estiver errado. É assim que Deus disse? Deus falou, foi desse jeito? Ou seja, vamos ver o quanto que ela conhece. Foi assim que Deus falou? Como é que Deus falou mesmo? Ou seja, ele queria que Eva se expressasse e mostrasse o quanto ela sabia. O quanto ela havia entendido da ordem de Deus. E ele fez essa pergunta e ficou ali esperando com a cara de bobo dele. Dando o golpe do João sem braço, que eles falam, né? Ficou ali esperando o que ia dar, esperando que a Eva ia responder. Para início de conversa, nós estamos até no início da conversa, a Eva nunca deveria ter permitido que esse assunto tivesse prosseguimento. Ela nunca deveria ter iniciado essa conversa. Mesmo porque já existia uma ordem da parte do Senhor com relação a guardar o jardim. Tendo em vista que era só Adão e Eva, eles deveriam conversar. Ele não conversava com os amigos no boteco. E nem ela com as amigas no muro. Né? Vai lá para o muro conversar com a vizinha. Não tinha vizinho, não tinha amigo no boteco. Então eles conversavam entre os dois. Muito provavelmente ela foi instruída. Porque o texto não é claro, mas o Senhor falou diretamente a Adão: não come dessa árvore. Muito provavelmente essas informações foram repassadas para Eva. Adão é que transmitiu para Eva o diálogo que ele tinha tido com Deus. Daí Satanás está fazendo esse approaching, essa aproximação. Vamos investigar o quanto da palavra que ela conhece. E ele faz a abordagem da seguinte maneira: como é que é mesmo? Me ensina. Então a Eva nunca deveria ter iniciado essa conversa. Por quê? Está tendo uma subversão. As coisas estão invertendo aqui. Porque a forma é Deus, o homem, a mulher. Não é hierarquia, não é ordem de importância. É a forma como as coisas funcionam. A forma como as coisas funcionam. A transmissão, a delegação é dessa forma. Deus, o homem, a mulher e, tomando conta de tudo que foi criado, o casal. Né? Aqui quem está dando as ordens, quem está comandando o diálogo, quem está em ação aqui é Lúcifer. É a serpente dentro da serpente. Então a ordem de instrução ela já está se invertendo. É Lúcifer ensinando a Eva para conduzir Adão para ir contra Deus. Então está havendo uma inversão na cadeia de autoridade, uma inversão de valores aqui. E se não fosse pela maneira como a conversa foi iniciada, a Eva não teria provavelmente dado muita bola para o assunto, mas Lúcifer começou o assunto de uma forma ele passou a bola para ela, de uma forma a que ela desse prosseguimento. Ele falou perguntando, quando pergunta alguém responde. Então falou: Eva, a bola agora está com você, né? O que está acontecendo aqui? O que Deus realmente está querendo? Ele formulou o seu argumento de forma que ele parecia estar mal informado. E isso foi o gancho que ele precisava. Porque agora a Eva vai se apresentar como a advogada de Deus. Como a defensora da verdade. Como a mestra, né? Aquela que ensina. Ou seja, lá no fundo da alma da Eva, se antes ela não estava disposta, digamos, a ter esse diálogo, e nem deveria ter esse diálogo, agora já existe um gancho.
Agora já existe um princípio de diálogo, né? Um de cada lado, de diálogo. Ou seja, um diálogo está sendo... Satanás está tentando estabelecer um diálogo aqui. E isso faz com que ela já mude de atitude. Se antes ela não estivesse com vontade de conversar, agora ela já está. Porque tem uma pergunta para ser respondida. Me mostra seu conhecimento, me mostra a sua sabedoria, me mostra o que você sabe. Né? Se fosse aqui em Belo Horizonte, o serviço de Satanás seria bem mais fácil, né? Porque Belo Horizontino é super palpiteiro. Você nem pergunta, ele já está do seu lado falando. Né? Verso 2. Respondeu-lhe a mulher. A mulher, então, resolveu abrir a boca. E nós vamos ver que a forma como Satanás colocou a questão, de uma forma interrogativa e insinuativa, vai fazer com que a conversa caminhe numa direção em que a graça vai ser minimizada. Satanás não quer que ela enxergue a graça de Deus, a provisão de Deus. Tudo que eles precisavam tinha. Está com sede? Toma água mineral. Tem a água lá. Está com fome? Tem comida aí. Pode comer todas as maçãs. De todas as pitangas, de todas as uvas e mangas. Né? É assim, surgia uma necessidade, Deus providenciava. Adão tinha uma necessidade de uma companheira, por exemplo, Deus providenciou. Então, no Éden, tudo que o homem, tudo que o casal precisava, Deus providenciava. Ou seja, eles estavam vivendo da graça de Deus, que ele não tem obrigação nenhuma. Mas, voluntariamente e espontaneamente, de boa fide, de boa vontade, Deus providenciava tudo para o casal. E Satanás ele vai conduzir a conversa de uma tal maneira em que a graça não é muito percebida. Ele quer que o juízo se avulte, seja bem visto. A graça é escondidinha, minimizada. O pênalti, né? O pênalti, o que é? Pênalti é a multa, né? A consequência, o juízo, o morrer, é isso que ele quer fazer com que fique mais visível. Então foi precisamente isso que aconteceu de modo imperceptível no pensamento da Eva. E ela revelou que houve uma mudança de atitude. Se antes ela não queria conversa, agora eu vou conversar porque ele fez uma pergunta e eu quero mostrar que eu sei. Né? Satanás vai perceber que houve uma mudança de atitude dentro do coração da Eva, de compartilhar dessa conversa, pelos atos falhos que ela vai cometer. Ela quer demonstrar conhecimento e ela vai cometer alguns atos falhos. Vamos ver o que ela respondeu. Verso 2 e 3. Do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Observa que ela está mal informada. Primeiro, ela vai minimizar a graça de Deus com as palavras dela. Como é que Deus falou? Vamos ver lá no verso 16 e 17 do capítulo 2. E lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Lembra do Chico Bento? Na goiabeira do Nholau? Pode comer livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Então observa que ela vai cometer atos falhos. Ato falho é quando você fala sem querer. Você fala algo que está te passando pela mente, mas que conscientemente você ainda não está percebendo que está falando besteira. É como chamar a Elaine de Maria. Ô Maria, pega ali. O nome dela não é Maria, mas é o que eu estava pensando na Maria, me dirigindo a ela. Né? Então isso é um ato falho. Ela já está sendo conduzida por Satanás no seu raciocínio. Porque ela já está cometendo atos falhos. Ela já está minimizando a graça de Deus. Porque Deus não falou assim,
pode comer da árvore aí. Ele falou, de toda árvore comerás livremente. É diferente, você chega na casa de uma pessoa, ela está ali numa mesa, tem ali 18 biscoitos dentro do prato, né? E você é uma pessoa um tanto quanto sovina, tio Patinho, você é uma pessoa egoísta. Você não queria compartilhar nenhum biscoito, você queria comer os 18 biscoitos. Chegou a visita. Aí você fala, pode comer aí se quiser. Mas aquele olho assim de não come não. Exatamente. Com a gaveta já presta a ser fechada. Ou seja, eu não quero que a pessoa coma à vontade. Né? Tipo assim, é igual. Isso deve acontecer com o Natan. Ele está lá comendo sanduíche de salame dele, o colega pede um pedacinho. Normalmente é assim na escola, você tem que já marcar ali com o dedo para o colega só morder até aquela parte. Porque se você não colocar o dedo ali para ele morder o seu dedo sem querer, ele vai comer a metade do sanduíche. Eu já dei muita bocada de quase sanduíche inteiro, de sanduíche de colega meu. Entendeu? Ou seja, eu não queria compartilhar. Mas Deus estava disposto a compartilhar. Agora, você chegar assim, não, irmão, senta aí, come à vontade, já vai pôr no prato dele, já põe uns pedaços de carne, deixa ele completamente. Pode comer à vontade. Normalmente é na roça que é assim, né? Põe tanta comida que você não. Só de ver você já está cheio, já não consegue nem comer. Já me aconteceu muito disso, e aí já vem o café com leite, aí vem a coalhada e vem mais caro. Porque já está com 3 bifes, vou levar vai aqui um zoião também, e já traz um ovo também. Não é farto. Ou seja, era desse jeito que Deus queria que eles comessem. Livremente, à vontade. Está à vontade aí, gente. Não tem amarração, não. Mas a forma como ela apresentou o raciocínio de Deus para Satanás é diferente. Como Deus tinha apresentado a oferta de Deus, falou, de toda a árvore do jardim comerás livremente. A Eva... Eva, o que Deus falou? Deus falou que do fruto das árvores nós podemos comer. Não é a mesma coisa. De toda árvore do jardim comerás livremente. O que Deus falou? Que pode comer. Só isso. Ou seja, a graça, a boa vontade, como é que fala? É muita... Quando você não amarra nada, é muita... O desprendimento de Deus, né? A benevolência de Deus, a graça de Deus, o esbanjar de... Lembra que tinha um irmão, tem, né? Esse irmão está vivo, ele falava muito lá na outra comunidade que nós frequentávamos, que se você tiver com sede e pedir um copo de água para Deus, Deus faz brotar um Mississippi, um Amazonas, para você ir lá e tirar um copo d'água. Qual a diferença de Deus te dar um pote d'água, um rio inteiro? Dá na mesma. E normalmente Deus dá com abundância. Deus dá muito. Deus não tem amarração com ele, não. Ele não retém nenhum. Não tem um versículo que fala isso, que ele não retém nenhum bem. Que ele libera tudo. Está em Provérbios, se não me engano. Então a Eva está mal informada. Ela já está minimizando a graça de Deus. Ela não falou. De toda a árvore nós podemos comer livremente, viu, ô serpente, ô narrache. Aqui eu estou de boa, posso comer à vontade. Quer usar o microfone? Claro que eu estou extrapolando a Bíblia não fala. Mas esse versículo sempre me incomodou sobre o não tocar. É mais um ato falho dela. Sabe como é que eu penso? Que o Satanás provavelmente ele estava pegando em algum fruto, porque de repente. Não, mas é porque eu não quero dizer uma coisa que não sei nada a ver. É uma pergunta que não tem nada a ver, então. É só, entendeu? Porque de repente, do nada, ela fala sobre não tocar. Na minha cabeça, eu penso que Satanás provavelmente estava segurando alguma fruta, porque esse tocar, de repente, surgiu do nada, né?
Talvez ele tivesse, como é que Deus disse? Talvez, sabe, como atraindo a atenção dela, porque depois ele mesmo responde: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que você comer, ele mesmo responde, porque ele sabia, Sim, né? claro. Ele está conduzindo a conversa. Conduzindo. Por isso que o que eu estou falando é a questão da sedução pelo olhar, porque ele usa isso também. Ele é o que mais usa, né? Então, assim, porque me incomoda, de repente, do nada, ela falar sobre não tocar. Então, eu penso que ele já estava conduzindo, inclusive, talvez tocando algum dos frutos. Por isso que eu não queria, porque é uma Sim, coisa claro. da minha cabeça. Não, você pode... qualquer coisa. Você pode imaginar, porque é uma passagem muito sucinta, dá muito espaço para a gente imaginar muita coisa. Ainda mais uma parte tão palpitante, dramática da história humana. Mas a palavra não fala a respeito se ela estava... Aliás, nem se a gente sabe se ela tinha mão, né? De alguma forma, expondo o produto, né? Mas... Sim, claro. Evidenciando o fruto de alguma forma, né? Mas a palavra não fala nada a respeito. O que a palavra fala o que dá a entender é que Eva estava mal instruída mesmo. É que Eva estava demonstrando estar mal informada, porque ela já começou omitindo duas expressões aqui do que Deus havia falado, ou seja, minimizando a graça de Deus. Ela omitiu a expressão de toda e livremente. Ou seja, ela vai ter atos falhos não somente de supressão, ou seja, ela vai deixar de falar coisas que Deus falou, como ela vai acrescentar coisas que Deus não falou. Eu penso dessa forma. Que Satanás está conduzindo o raciocínio dela de tal forma para investigar o quanto ela sabe, e ela, na defesa da verdade, né, na defesa da Bíblia, defendendo Deus, ela demonstra estar mal informada. Por omissões, supressões e por acréscimos. Você está querendo me perguntar? Esse exagero assim, é típico do ser humano, né? O excesso de... Né? Ela começou a se achar. Tá enquanto um ponto, aumenta um ponto. Aquela história. Se achou, né? Está perguntando para mim, então, já que eu vou responder, deixa eu aflorar. Mas tem uma outra pergunta que eu queria te fazer sobre isso, que é o seguinte: como não havia ainda entrado o pecado, ela não mentiu. A Eva não mentiu. Porque para te dizer a verdade, Elaine, se isso é bem já como se tivesse terminado o estudo, se Adão não tivesse comido do fruto, nada teria acontecido. Sim. Ela poderia ter comido, mentido, chutado a serpente, não teria acontecido nada. Exato, porque a Bíblia fala que só depois que ele comeu. Exatamente. Mas é porque às vezes é dito assim, não, ela mentiu, mas o pecado não tinha entrado, e a mentira é o principal fruto do pecado, né? Manifestações. O engano, né? O engano e a mentira. Então, assim, esse ato falho da criatura que ainda era perfeita, como que você analisa isso? Porque foi criada em perfeição, né? Só que depois da queda. Sim, claro. Como é que fica esse ato falho? Ela está sendo enganada. Por isso que ela está entrando nessa. Porque ela está sendo enganada. Satanás está... Tem um versículo em Timóteo que fala que... Exatamente. Lembra que nas 2 semanas passadas nós falamos que Moisés, quando escreveu um texto, ele faz um trocadilho o tempo inteiro com palavras. Inclusive com a palavra nu, arumim, e sagaz, arum. Satanás estava usando a sua sagacidade e ao mesmo tempo se aproveitando do estado de inocência. É como roubar pirulito de uma criança. Exatamente. Ele estava se aproveitando da situação, do estado de inocência deles. E Moisés mostra isso pelo trocadilho, pelo jogo de palavras. Sagaz, a serpente é sagaz, arum. E eles estavam arumim, nus. Sim. Aproxime-se do captador de ondas sonoras. Carlos, já que Adão e Eva estavam suscetíveis de pecar, né? Inocência e tal. Estado de inocência. E Deus tinha dado a ordem, Deus estava vendo tudo
Por que de repente Deus não poderia ter impedido? Bom, mas Ou tocado no coração? ele vai impedir? Você que Ele tá fez o você que tá teste. tipo assim, eu vou ir ali pra Praça 7. Não, eu vou aqui pela Cristiano Machado. Aí o anjo aparece, não, pela Cristiano Machado você não vai não. Não, mas Eu ele vou sabia anular que- a sua vontade e eu quero que você vá por... É uma decisão sua. É porque ele estava vendo que Satanás estava atuando, eu pensei ali agora. Não, ele sabia que Satanás ia atacar, por isso que ele falou para Adão, guarda o jardim. Ah, tá. Protege Deus o jardim. Deus te alerta antes. Claro. Não no momento. Claro. Tem um monte de coisa que você ainda vai fazer na sua vida, mas que você já sabe pela palavra que não é para fazer. Ou para fazer que você sabe que é para fazer, mas não está fazendo. Entendeu? Na realidade, tudo é uma questão de coração. É filho meu, me dá o seu coração. O fazer e não fazer, o acontecer, ou o quanto você sabe, ou o quanto você tem, isso não interessa em nada. O que interessa é onde está seu coração. Entendeu? Meu coração, se o coração dela tivesse firmado, você está aqui, você tem noção, você tem consciência do que o Senhor quer para você na sua vida, numa determinada área. Satanás também tem um plano para você, ele tem um objetivo para você na sua vida numa determinada área. Tanto Deus como Satanás estão agindo full time, o tempo inteiro, para concluir esse plano na sua vida. Para que você seja destruído ou para que você seja amadurecido. No caso de Deus ou no caso do inimigo. Você colabora com esse plano de um ou de outro ou não, de acordo com o que você obedece a um ou não. Em quem você acredita. Na realidade aqui o coração de Eva está sendo revelado pelo engano. Mas está sendo revelado aqui em quem que você acredita? Em quem que você confia? Quem está falando a verdade? Porque Deus falou, certamente morrerás. Daqui a pouco Satanás vai falar, é certo que não morrereis. Independente de qualquer coisa, de qualquer que seja a opinião, por mais absurda que uma ou outra apareça, o meu coração vai se revelar pela confiança que eu tenho em um ou outro, pela atitude que eu vou tomar. A Elaine vai falar alguma coisa para os seus filhos em relação à droga, seja lá em qualquer área da vida que seja, muitas vezes. Vai ter um dia que Satanás vai usar um instrumento dele para falar exatamente o contrário do que a Elaine vinha falando para um deles a vida inteira, baseado na palavra. Se ele confia nos seus progenitores, na sua mãe e no seu pai, e principalmente se ele confia no Senhor, porque a palavra dela e dos seus pais vai estar baseado na palavra, o coração do Isaac, por exemplo, vai se revelar. Não, eu confio na minha mãe. Ainda que você está falando aí, ou meu coleguinha, ou minha namorada, ou Satanás, ainda que o que você está falando seja coerente, seja agradável e etc., mas fere, vai contra aquilo que eu sempre ouvi dos meus pais, baseado na palavra. Então eu rejeito isso, porque eu confio mais naquele que me criou do que em você, com quem eu tenho muita amizade, ou com quem eu estou namorando há um ano, mas a minha confiança, aquilo que foi cultivado, aquilo que foi plantado e que foi cultivado ao longo de muitos anos e que eu experimentei, eu tenho certeza de que eles querem o meu bem, então eu vou ficar com a opinião da minha mãe, eu vou ficar com a opinião dos meus pais. Lúcifer chegou com a proposta, nossa, mas você vai abrir o entendimento, seu olho vai abrir, você vai ser igual a Deus. Puxa, mas isso está indo contra aquela pessoa que me deu água, aquela pessoa que me deu essas árvores todas, aquela pessoa que me deu um marido, aquela pessoa que cuida bem de mim, uma pessoa que aparentemente só me quer o bem e me falou o contrário. Eu confio em Deus, eu vou ficar com a opinião de Deus, eu recuso a sua opinião. Sabe, eu sempre desconfiei que Deus é meio amarrado mesmo, eu sempre desconfiei que Deus é um ser meio egoísta. Eu nunca gostei muito de Deus. Eu estou ali frequentando igreja, batendo, mas nunca gostei muito de Jesus na realidade. Eu vou ficar com a sua opinião. Acho que não morre porcaria nenhuma, não. Deus está mentindo. Você está falando a verdade, Satanás. É certo que eu não morrerei, por isso que eu vou comer. Você escolhe. Não, eu decido fazer isso com a minha vida, porque eu creio que Deus mentiu para mim o tempo inteiro. Não,
De maneira nenhuma, Satanás, eu vou fazer isso com a minha vida, porque Deus tem me ensinado o contrário, e é nele que eu confio, em você não. Aí o seu coração se revela. Na hora que Deus faz o pedido para Abraão, você fala, de jeito nenhum que eu vou matar meu filho, eu custei arranjar esse menino? Beleza, fica com seu filho. É aquela história, não sei se foi o Cliff que uma vez contou quando a gente tinha aula de missões. Alguém já me contou essa história daquele missionário que era chamado para ir. Eu não sei se é um fato ou se é mais uma lenda evangélica, mas de qualquer maneira ilustra também. Né? O missionário, a fim de ir para a África, Deus sempre chamando, mas a esposa, ela tinha muito medo de serpente. Nossa, nós vamos com a nossa família evangelizar na África, vai que uma serpente um dia morre meu filho, se eu perder meu filho eu fico louca. Entendeu? E não foi, desobedeceu, foi Jonas, né? Entrou pro barco e foi dormir. Vou sair fora da vontade de Deus. Quer saber da vontade de Deus para minha vida? Não é para a África, mas a minha vontade não é ir para a África. E aí, segundo a lenda evangélica, ou o fato, não sei, não é que um dia a criança brincando no quintal, uma áspide, uma víbora vai lá e pica a criança e ela falece. Ou seja, perdeu o filho, às vezes muita coisa acontece aí. Entendeu? Às vezes a provisão de Deus era exatamente que eles fossem para lá, incluindo, né, o obedecer à vontade de Deus em N sentidos, livrando também daquele tipo de incidente que iria acontecer. Né? Ou seja, é muito mais fácil confiar em Deus. Você está querendo fazer uma pergunta há algum tempo. Só que então a campanha dele continuou. Exatamente. Exatamente. Isso é o que a gente já vem vendo ao longo dessa semana. O ataque que ele iniciou lá no céu, a campanha, né, o vai e vem, o comércio dele, que ele fez com os anjos, agora, hoje ele está fazendo com a humanidade. E deu início com esse primeiro casal. Mais alguma pergunta? Ou seja, ele formulou a pergunta dele de maneira a conduzir a Eva a isso mesmo, ao ato falho. Ele foi falso humilde, né? Me ensina aqui, por favor. Só um adendo. Esse aqui é o ataque mais básico de Satanás. O de sempre pôr em dúvida a palavra de Deus. Não é isso que ele vem fazendo aqui desde o comecinho? Ou omitindo, ou apresentando contradição. De alguma maneira, ele quer desacreditar a palavra de Deus. A máxima de Satanás, papel aceita tudo. Esse argumento já levou muita gente para o inferno. É uma frase boba. Tem milhares, milhões de pessoas no inferno, muitos parentes nossos no inferno nesse momento, só por causa dessa verdade, entre aspas, de Satanás. Papel aceita tudo. Quantas vezes nós já não pregamos e ouvimos isso? Na hora que você abre a Bíblia, agora você vê que esse negócio de Bíblia pro meu lado, isso é papel. Papel aceita tudo. E com essa, Satanás está levando um monte para o inferno. Por quê? Papel aceita tudo realmente, inclusive a verdade. Inclusive a palavra de Deus. Ou seja, quando Satanás vem com esse tipo de argumento, quando você percebe que na sua mente está pairando questionamentos a respeito de ambiguidades, de dúvidas, de contradições a respeito de poder viver uma vida cristã ou não, ser possível viver isso ou não, isso é verdade ou não, é Satanás falando. Aí você só tem um remédio: rejeitar. Por quê? Eu não me lembro agora, mas tem um versículo que fala que o que não é de fé é de dúvida. E o que é de dúvida é pecado. Lógico, viu, Carlos Augusto? Ter dúvidas, ter questionamentos, querer conhecer mais não é pecado. Você questionar a palavra de Deus quanto à sua integridade, isso é pecado. Não, o irmão leu um versículo, eu não entendi direito, eu não vou perguntar porque é pecado. Não, não é isso. O que eu estou falando assim, puxa, a palavra fala que o coração bem firmado não se atemoriza com más notícias. Mas eu vou chorar assim mesmo que eu não acredito na palavra de Deus, eu perdi meu filho, e esse Deus é um malvado. Eu estou desacreditando na palavra de Deus. Deus diz que vai me conduzir em triunfo. Ele diz que eu tenho asas como de águia. Ele diz que meu coração
bem firmado, não se atemoreça com más notícias. A palavra fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, só porque meus 11 filhos morreram e eu perdi todos os meus bens, não quer dizer que tem problema entre eu e Deus. Foi o caso de Jó. Eu não sei, 11 ou 12 filhos. Chega assim, Elaine, Natan acabou de cair lá na escola e morreu. Aí chega daí uma notícia, nossa, o Isaac foi comprar pão na padaria, foi atropelado, tá os bagaços, as tripas, tá tudo lá no asfalto. Aí daqui a pouco chega mais um, nossa, menino, o Joel teve um ataque cardíaco, morreu um menino, criança, nossa. O Geraldo acabou de capotar o carro ali, foi Elaine, sua casa tá pegando fogo. Você sabia que a novela não vai passar? Só vai chegando notícia ruim. E o Jó falou, não, e você vai falar assim, eu vim nu ao mundo, não vi? Eu vou nua, eu vou embora. O Senhor deu, o Senhor tomou. Problema não é dar tudo de novo, me arranja outro Geraldo, me arranja outros meninos. Não tem problema nenhum. Foi o que o Senhor fez com Jó. Mas não foi o que o Senhor fez com Jó? O coração dele foi provado, se manifestou íntegro, e Satanás foi envergonhado. E Deus foi glorificado. Entendeu? Ou seja, a Eva se apresentou como defensora da palavra e uma péssima advogada. Porque ela já começou restringindo, minimizando, diminuindo a graça de Deus. Sim, claro. Claro. Ou seja, Satanás está lá. Puxa, o negócio está dando certo, a minha conversa está funcionando, porque ela já não está enxergando tanto a graça de Deus. Ou seja, o olhar dela já não é mais sobre o quanto que tudo é lindo, tudo é gostoso, tudo é maravilhoso, Deus é bom. Satanás está tirando o olho dela da graça e colocando na restrição. Ele quer conduzir o assunto para a árvore do conhecimento do bem e do mal, da proibição. Deus está amarrando, Deus está... Ele, por enquanto, estou indo bem. A Eva, ela já não está enxergando a graça de Deus. A atenção dela já está começando a ser focada no não pode. Não é? Muita gente também que a gente prega, nós evangelizamos, e que estão indo para o inferno e não quer saber de nada com Deus, porque primeiro eu vou ter que largar tudo que eu gosto, para depois aceitar Jesus. Como se Jesus fosse contra tudo que é bom. Ou seja, Jesus e as coisas ruins para o lado de cá, o capeta e as coisas boas para o outro lado. Mas não é assim. Não existe isso. Primeiro eu me conserto para depois eu... Você vem todo lambuzado, fedendo, avacaiado. Não é... Porque nesse presente momento era para Deus estar com um salão cheio de judeu. Fazendo a maior festa. Todo mundo dançando aquelas músicas judaicas. Os judeus não quiseram... Israel não quis aceitar o convite para a festa. Deus falou para os emissários dele. Vai lá para a rua... Sabe aquela região ali da Oiapoque, da Guaicurus, aqueles viadutos ali, todo mundo fumando crack, que um monte de gente cebosa, fedorenta, que não toma banho, que é um monte de prostituta, que é um monte de vagabunda, que é um monte de pilantra. Somos nós. Somos nós. Deus falou, os convidados não querem vir para a festa, não. Vai lá para a rua, chama os mendigos, fedorentos, vagabundas, putos, drogados. Enche aqui, eu quero a minha festa cheia, eu quero a minha festa lotada, eu quero a minha igreja, né, o meu lugar cheio. Porque Satanás está sendo humilhado. Satanás está sendo humilhado. No lugar dele, ele era o querubim ungido da guarda, e agora guardando a santidade e a beleza de Deus, esse monte de vagabundo. Esse monte de pilantra sujo, que somos nós. Que vão estar lá a eternidade inteira, tomando conta da santidade de Deus. Porque Deus, ele está transformando, invertendo todo o planejamento de Satanás. Tudo isso que Satanás tem feito com o primeiro casal, que ele tem feito com a humanidade, vai se virar contra ele mesmo no final. Porque o bando de vagabundo sujo é que vai pisar a cabeça da serpente. Romanos fala isso. Que a igreja é que vai ser usada para esmagar a cabeça da serpente. Porque nós, com Cristo, somos um só. Lembra daquela passagem? Vai lá na rua, pega o lixo, enche a minha festa. Eu quero o meu salão cheio. Mas Satanás não quer que você tenha essa visão da generosidade de Deus. Ele quer que você veja Deus como alguém amarrado, como alguém pão duro, como alguém egoísta, como alguém que restringe as bênçãos, né?
E ela já está caminhando para não ver muito bem isso. Porque a graça de Deus já está se restringindo na mente de Eva. E ela continua. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Porque ela é advogada da palavra, né? E, olha, no meio da frase ela ainda para. Eu estou citando Bíblia, viu, gente? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim que podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Para reforçar, estou citando Bíblia. Outro ato falho. Qual árvore estava no meio do jardim? Ó o verso 9 do capítulo 2. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele monte de árvore do conhecimento do bem e do mal em algum lugar lá. E no meio do jardim, com aquele monte de holofotes, spots, iluminação, já viu? Aquelas luzes assim, tipo, mostrando, é aqui, ó, aquela seta com neon, né? É aqui que eu quero que você coma. É dessa aqui, gente, ó. A árvore que está no meio do jardim, a árvore da vida. Mas a Eva, ela está mal informada. Primeiro, ela não sabe que pode comer de todas e livremente. Segundo, da árvore que está no meio do jardim não pode comer nem tocar. Não, gente, é essa que você pode comer, chutar, tocar, cuspir, fazer o que você quiser. A árvore da vida é essa que Deus quer que você coma. É a árvore que é símbolo, é tipo de Cristo. Ela simboliza a comunhão com Deus através de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ela já está com o entendimento todo avacaiado. Já não está lembrando que pode comer de todas e livremente. Da árvore que está no meio do jardim, essa você podia comer, que é a da vida, ela está achando que não pode. Ela acha que inclusive não pode tocar nela. Ou seja, ela está... A questão do não poder comer, e ela acrescenta a palavra nem tocar, viu, Márcia? É porque ela já está manipulada nos seus pensamentos, ela já está raciocinando com Satanás. Exato. Tira o olhar de Deus e da graça de Deus para olhar as restrições e o agradável, que fala agradável aos olhos. Exatamente. Mas todas eram. Todas eram. Então, do verso 9 que fala que todas elas eram agradáveis à vista e boas para alimentar. A única diferença do conhecimento do bem e do mal é que ela era também. Como é que fala aqui? Desejável para dar entendimento. Só isso que ela tem a mais do que as outras. Mas agradável à vista e boa para alimentar, todas eram. Mas você falou uma coisa aí, que me puxou uma coisinha aqui, como é que é? A palavra que você falou, como você falou, desviar o olhar. Exatamente. O que Satanás está fazendo com a Eva é o seguinte. Por isso que a palavra fala, olhando firmemente. Quando você... Essas palavras que tem em Timóteo e em Hebreus, no grego, são muito fortes. Catástrofe, no grego. São palavras fortes. O olhar firmemente é exatamente porque tem muita buzina tocando, querendo que você deixe de olhar para frente. Você tem que fazer força mesmo. Tem certas palavras em Timóteo, não sei, o Cliff, o pastor já deve ter estudado essas palavras em Timóteo, em Hebreus, em que são coisas que você tem que fazer força mesmo. Você tem que fugir. Tem certas passagens em Timóteo que falam assim, nossa, você tem que fazer assim com o pecado, tirar ele mesmo, igual uma roupa, igual um jogo de futebol americano, aquele monte de gente te agarrando, pulando em cima de você para você não chegar lá no gol, e você vai se desvencilhando do pecado que tenazmente te assedia, olhando firmemente para você desviar o olhar, aí o capeta pula no você e toma conta da situação com os argumentos dele. Olhando firmemente, você tem que fazer força, você tem que ter uma disciplina, você tem que se esforçar para fugir das paixões da mocidade. Já leu sobre essas passagens? Fugir das paixões da mocidade e perseguir o que é bom. É isso que essas palavras
no grego são assim. É uma coisa que é a única parte na vida cristã onde você tem que fazer força. É buscar disciplina, a disciplina na graça. Fugir do que é contra a minha alma e ir atrás daquilo que me edifica, que o Senhor quer para mim. Também, dentro do seu contexto, mas o inimigo, ele está usando a argumentação dele para sempre para tirar os nossos olhos da graça e colocar na... Como é que seria aqui a palavra? Eu ainda não achei uma palavra na punibilidade de Deus, como é que seria? Na severidade de Deus. Deus sempre está... o inimigo sempre está querendo que você deixe de contemplar a graça e contemple a severidade, vamos usar essa palavra, o inimigo. E ele está fazendo isso aqui com a Eva. E ele está alcançando retorno, porque ela já está demonstrando isso através de atos falhos. O olhar dela já não está tanto sobre a graça, porque ela, inconscientemente, por ato falho, ela já omitiu palavras que demonstrariam a graça de Deus. De toda árvore e livremente. Ela já está confusa no seu raciocínio, porque ela está confundindo as árvores. A árvore que fica no meio do jardim, e você podia comer dela à vontade, é a árvore da vida. E a árvore que ela não podia comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que estava lá em qualquer lugar do jardim, menos no meio do jardim. E o fato de que Satanás já está alcançando êxito em conduzir o raciocínio inconsciente de Eva para se afastar da graça e para contemplar mais a severidade de Deus, é que ela involuntariamente, inconscientemente, por ato falho, acrescenta um detalhe que faz com que a coisa fique mais severa ainda. Não pode comer e nem tocar. Ou seja, a visão dela de Deus já está distorcida. Satanás já está conduzindo o raciocínio dela de tal forma que ela mal interprete a pessoa de Deus. Que ela fique míope com relação à pessoa de Deus. Deus e o inimigo quer que você enxergue Deus como o policial onipresente. Aquele que pune... Algo assim. Que pune e que vigia tudo. Imagina, ele tem o poder de punir e ainda vê o tempo inteiro tudo que está acontecendo. É o pesadelo dos pesadelos. Um policial onipresente. O tempo inteiro atrás de você com um tacape. Conhece o tacape? Conhece o tacape? Tacape é aquele pedaço de pau que o homem das cavernas batia na cabeça da mulher, depois arrastava pelo cabelo. É o tacape. Deus fica com um tacape na mão, né? Opa, vai pecar ali. É agora. Deus não é assim. Mas Satanás quer que nós, os nascidos de novo, enxerguemos como todos os religiosos do mundo. Que Deus é alguém que pune. Que Deus é severo. Lógico, Deus é fogo consumidor, Deus disciplina, tem esse aspecto. Mas esse não é o caráter, isso não é assim que Deus quer conviver com o homem. Com severidade, com intolerância, com cobrança, com juízo. E essas coisas existem. Mas Satanás, ele não quer nunca que você contemple o quanto que Deus está aqui por você. Ele quer que você enxergue o quanto que Deus está aqui contra você. Sério. Ele quer que você contemple o quão Deus... Isso a gente vê muito em igreja arminianista, essas igrejas que creem que perde salvação. Deus sempre muito severo. Lógico, tem o temor e o tremor do Senhor, mas o deles é demais. O deles é medo. O que existe é medo. E Satanás, sutilmente, ele está conduzindo o pensamento de Eva de forma que ela tenha uma noção completamente distorcida da palavra de Deus. Ela já não está enxergando a graça de Deus porque ela já não lembra que se pode comer de todas e livremente. Ela já está
confundindo o conteúdo da palavra de Deus, que ela já está trocando árvores de lugar. Ela está negligenciando a graça de Deus e tendo a severidade de Deus avultada, aumentada. A ótica dela ela já está começando a enxergar Deus mais como alguém severo e que pune e que esconde coisas para si mesmo, do que alguém que é gracioso e dá tudo livremente. Pelas palavras dela. Ela está aumentando a severidade do juiz ao dizer: não tocareis nele. E, para acabar de fechar, Deus não é sério. A punição dele, na realidade, não é para ser levado assim. Mais uma vez, é aquela argumentação que a gente escuta quando evangeliza. O seu Deus manda a gente para o inferno? Eu, que sou um pai, uma mãe humana, eu trato tão bem os meus filhos, eu jamais... Uma vez uma testemunha de Jeová me falou isso. Imagina a falta de bom senso nisso que você está me falando, meu filho. O cara falando comigo. Imagina, porque se o meu filho, eu falar assim, não pega do pudim que está na geladeira. Não pega do pudim que está na geladeira. O Joel gosta muito de pudim de leite condensado. Ele vai lá com a colher lavada, ele até teve a consciência de lavar a colher, não foi lambuzada, não. Pegou um pedacinho. Aí na hora de servir o pudim para visita, que você quer ele integral, lindo, maravilhoso, tá faltando uma colherada ali. Quem foi? Foi o Joel. O que a Elaine faz? Ela põe a colher no fogo, esquenta, quando ela estiver bem vermelha, ela encosta na mão dele. Imagina o seu Deus faz coisa pior com você do que... Esse foi o raciocínio do testemunho de Jeová. Puxa, se o meu filho pegar um pedaço de bolo, eu não queimo a mão dele com ferro em brasa. O seu Deus manda tudo para o inferno. Manda o corpo inteiro. É a visão dele. É a visão satânica da severidade de Deus. Não da ótica da graça. Entendeu? A Eva, ela vai demonstrar por ato falho inconscientemente que ela já está sendo conduzida por Satanás nos seus raciocínios, por omissão daquilo que é gracioso, por acréscimo, e pelo fato dela demonstrar que na realidade ela não acreditava que o juízo de Deus fosse algo para levar a sério. Ela não acreditava faltando a palavra, na executabilidade do juízo. Que Deus realmente estivesse falando sério e que Deus é a pansoteria, já ouviu falar? A pansoteria. Deus vai salvar todo mundo no final das contas, até o diabo. É a salvação universal. Tem gente que crê assim, que Deus é bonzinho, no final ele salva todo mundo. Ele deixa esse tanto de coisa acontecendo assim para quê? Para depois salvar todo mundo. Até os demônios e o diabo. Tem gente que crê assim, não estou falando que isso vai... Ela está sendo conduzida no seu raciocínio por Satanás para também crer dessa forma. O juízo não é tão inevitável assim não, Eva. Não é tão certo assim que a coisa vai acontecer, não. Pô, olha como ela fala, lá no versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, está errado. Disse Deus. Deus não disse isso não. Dele não comereis, nem tocareis. Deus também não falou isso não. Para que não morrais. Não foi exatamente isso que Deus falou. Para que não morrais. Olha como é que o juízo foi atenuado. Isso é uma vacina, né? Está atenuado. O que Deus falou é, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, ela foi conduzida nos seus pensamentos de uma forma que ela já não via mais a certeza do julgamento, porque ela falou, para que não morrais. Não, porque Deus falou que imediatamente, na hora que eu comer, no dia que eu comer, com certeza eu vou morrer. Não. Não, Deus falou que se comer ou tocar, parece, é uma dessas árvores, aquela lá do meio jardim, eu acho, nós vamos morrer. Um negocinho de morrer. Parafraseando o que a Eva está falando, é o seguinte, o serpente, eu ouvi esse papo aí mesmo de fruto. Ouvi dizer que tem um aí que acho que a gente não pode pegar nele. Eu acho que é aqui que está lá no meio, ó. E parece que se comer tem um negócio assim de morrer.
um treco assim. Esse foi o papo dela, resumindo. Ou seja, Deus tinha falado que era certo que morreria e seria imediato. Comeu, morreu, no dia. Comeu hoje dia 12, é no dia 12 que você morre. E eles morreram literalmente e espiritualmente. Nós vamos ver que o hebraico é um pouquinho diferente. Ou seja, a Eva já está com a visão distorcida em relação à palavra de Deus. E isso foi percebido por Satanás pelos atos falhos que ela cometeu. Amém? Semana que vem a gente prossegue.